Nosso estudo hoje, ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Davi Santos. Sejam bem-vindos e um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos, aos nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, nas suas casas, no seu trabalho, né, que essas palavras tão simples, à luz do Consolador prometido, possam encontrar guaridas no coração de cada um que nos ouve nestes momentos. Eu tenho certeza que, diante da nossa pequenez, nós tentaremos responder às perguntas que foram dirigidas à casa, e que possa esclarecer, né, as dúvidas de todos aqueles que as fizeram, mas também daqueles que estejam nos ouvindo. Uma boa tarde, Kelly. Muito obrigado. Boa tarde. Pela sua companhia, né? Boa tarde ao pessoal também, os telespectadores, os internautas, né? Com muita satisfação que estamos aqui. Gostaria de fazer uma prece inicial, então, a fim de que comecemos, né, este estudo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que o Senhor possa nos intuir, derramar o Teu amor e a Tua graça sobre cada um de nós e sobre cada um que agora nos ouve em suas casas, no seu trabalho, aonde quer que essas palavras possam estar alcançando. Que possamos ser instrumentos da Tua vontade, a fim de esclarecer e levar essa doutrina tão maravilhosa e consoladora a tantos quantos essas palavras possam alcançar nesta tarde. Que o Senhor possa estar conosco sempre em nossa jornada terrena. Possa estar nos cobrindo com o Teu amor, com a Tua misericórdia, e que possamos tê-lo como nosso norte seguro, hoje, agora e sempre, e que assim seja. A primeira pergunta, né, que nos chega é uma pergunta que ela é sempre feita, mas às vezes de maneiras diferentes. E a gente está, de certa forma, sempre respondendo fazendo a mesma resposta, mas por perguntas semelhantes, né? E a pergunta é a seguinte: sinto mais afinidade por vizinhos e amigos à minha família. Isso é normal? Bom, é normal sim, até porque a nossa família, ela não consiste apenas naqueles familiares consanguíneos que nós acabamos herdando quando reencarnamos no planeta Terra, né? A família espiritual, ela é muito maior, muito mais ampla do que as pessoas que convivem no nosso círculo familiar. Há espíritos extremamente amigos e afins que nos acompanham na nossa reencarnação, porém não nascendo necessariamente naquele mesmo círculo familiar, né? Pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas que eu tenho extrema afinidade, extremo amor, e considero como meus familiares, né? Fazem parte da minha família, do meu convívio mais íntimo. Ainda respondendo, né, essa pergunta, nós temos duas máximas bem interessantes, que falam o seguinte: afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Está lá no livro Espíritos Diversos, né, do nosso querido Chico. E também uma fala de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala o seguinte: em tudo que vemos integração, afinidade, sintonia, e de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos um com outros em plena vida universal. Então, com essa fala de André Luiz, nós percebemos que não se trata apenas do convívio terreno, né? Mas também do convívio espiritual, que
que nós acabamos elegendo para a nossa companhia segundo a sintonia em que vibramos. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós buscamos, nós atraímos, né? Jesus, nos seus evangelhos, ele disse o seguinte: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, uma vez também questionado sobre seus familiares, sobre as pessoas, né, que estavam ali o chamando, ele se encontrava na casa de Pedro, a cuidar dos enfermos. E então, algumas pessoas bateram aquela porta e disseram a ele: olha, Jesus, está aí fora a sua mãe e seus irmãos, e eles perguntam por você. E aí Jesus, então, vendo aquela multidão de enfermos e sofredores, ele responde: quem são meus irmãos e minha mãe, senão esses? Ou seja, todos, né? Todos aqueles que buscavam o Cristo, que solicitavam o seu auxílio, era considerado por ele como sendo seus familiares, faziam parte da sua família universal, uma vez que Deus é o nosso Pai. Nós, como humanidade, nós somos convidados a sermos irmãos uns dos outros. Mas até que esse fato ele se concretize em nossos corações e de fato nos tornemos uma grande família humana, quiçá universal, nós ainda precisamos, sobretudo, aprender a nos amar. Nós precisamos aprender a aceitar as diferenças uns dos outros, e é o que faz com que o convívio familiar, às vezes, se torne difícil, né? O livro Jesus no Lar, eu sempre cito ele, o capítulo 1, A Escola das Almas. Neio Lúcio, ele fala exatamente desta família, e fala também do porquê nós, às vezes, encarnamos num ciclo social, familiar, às vezes difícil. Por quê? Porque essa experiência, ela é necessária para o nosso adiantamento, né? Se eu não estiver muito enganado, creio eu que Chico Xavier, ele tem uma frase extremamente bonita, né? Que foi expressada por Emmanuel, que fala o seguinte: nós nascemos, nós reencarnamos na família que nós necessitamos. Então, as dificuldades que nós encontramos, às vezes, com um pai, com um irmão, com um filho, tudo aquilo coopera para o nosso ajustamento, né, com a nossa consciência, com o nosso ajustamento segundo as vontades de Deus, nosso Pai, que é extremamente sábio, né, infinitamente sábio, mas infinitamente também amoroso, e permite, muitas das vezes, que nós nos reajustemos com os nossos desafetos através do amor, através da cooperação mútua. E para encerrar, né, a minha fala ainda com relação a essa pergunta, na carta de Pedro nós lemos lá que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, será que talvez não esteja faltando para a gente, dos nossos convívios sociais, familiares, não é um pouco mais de amor e de tolerância? É interessante, né, o que o Davi está falando, que acho que a gente está até em sintonia aqui. Tem outra pergunta aqui, praticamente a mesma, falando sobre família. É muito interessante essa questão no Evangelho também tem um capítulo, né, que fala sobre a família parental e a família espiritual. Apesar da gente ainda estar bem longe de entender, né, como que Jesus tinha essa percepção de família, né, que para ele todos ali eram irmãos. Então, não tinha distinção de importância menor ou maior, sendo mãe, sendo irmãos, né? Os irmãos dele de sangue, como o Davi mencionou. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção também quando estivermos estudando, para a gente não acabar entendendo certas passagens erradas, né? Porque essa passagem que o Davi citou,
a impressão que se dá é que ele não gostava nem da sua mãe nem de seus irmãos, né? Que ele falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas não é isso. É porque todos que estavam ali à espera dele, do atendimento dele, também eram importantes naquela hora. Mas a família que nós temos, né, que é a família consanguínea, a família de sangue, é essa que vai nos dar uma percepção de como a gente pode ampliar essa questão da família. Apesar da gente estar um pouco longe, né, de aceitarmos e termos todos como parte da nossa família, existem sim aqueles que a gente considera como se fosse mesmo da nossa família, né? E às vezes a questão de lidar com espíritos que somos nós, né? Espíritos encarnados, com pessoas de fora, para a gente muitas vezes é um pouco mais fácil, porque como tudo, né, antes da gente chegar aqui com a nossa bagagem espiritual, tudo é muito bem planejado, nada acontece por acaso. Então, aqueles que estão mais próximos de nós, né, aqueles que a gente convive todos os dias, ali temos várias pendências, temos várias demandas, temos empatias, temos também rancores, temos tudo ali misturado. Então, às vezes, por isso fica tão difícil a gente lidar com isso, né? Mas sempre um compensando o outro, eu percebo isso. Às vezes, dentro de casa, tem aquele espírito ainda que ainda vem rebelde, né? Vamos dar um exemplo de mães, né? Nós que estamos aqui, pais. Às vezes chega esse espírito mais rebelde para a gente poder aprender e aprender a lidar com eles também. E, muitas vezes, logo após, vem outro que já é mais calmo, que já vem para amenizar a situação, que já vem para controlar as brigas, né? Então, por isso que a gente vê que a espiritualidade ela é muito feliz nesse planejamento. Então, muitas vezes, a impressão que se dá é que a gente, às vezes, está na família errada, está muito difícil, né? Passamos fases difíceis mesmo. Mas a gente sabe que é ali que a gente realmente evolui e que a gente realmente vai conseguir, né, sentir esse amor, que é esse amor dessa família, né, tanto da nossa família consanguínea quanto dessa família que somos todos nós, a família universal. Então, é por aí que a gente vai conseguir, né, por essa família consanguínea, que a gente vai conseguir entender que a gente pode ampliar essa questão da família, né? A gente pode, sim, considerar parte, sem ser do mesmo sangue, sendo da nossa própria família. Tem outras perguntas aqui também. É uma pergunta interessante. Financeiramente e profissionalmente, minha vida não anda. Me esforço, mas não consigo me destacar. Onde tenho errado? Pois eu vejo assim, tudo que acontece conosco é porque nós ainda precisamos, né? Por que será que às vezes eu não consigo um esforço financeiramente bom? E o que seria também, isso aqui é muito particular, né? O que seria também a questão do financeiro, às vezes, para mim, pode ser que a questão seja bem diferente aqui, se for questionar o Davi, né? Então, essa questão do financeiro, do dinheiro mesmo, ela é muito particular. Mas a gente vê que nós ainda temos muito a resolver, né? Muitas demandas nossas aqui, nós ainda temos que resolver com essa parte. Porque a questão da falta, a questão daquele que às vezes até em excesso, não sabe usar, muitas vezes vem como provas, muitas vezes vem como expiações. A gente vê as pessoas, às vezes, né, ele falando aqui a parte financeira que não anda, tá? Mas a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, que têm esse lado resolvido, né, tem esse lado financeiro tranquilo, mas a gente vê que, mesmo assim, ele não consegue ser feliz, ele não consegue se realizar.
Então, isso aqui é muito particular, né? E a gente vê que tanto a falta quanto o excesso pode vir, sim, como provas. Porque com os nossos olhos aqui materialistas, às vezes a gente vê aquela pessoa que está super bem, né, financeiramente, viagens, carro novo, casa nova e tudo mais, né, é fácil para ele ter as coisas materiais, e a gente vê como se fosse um privilégio, né, como se aquela pessoa ali fosse privilegiada com isso. Primeiro, a gente não vê a questão de como ela chegou naquilo ali, né? Os percursos que ela teve que ter para poder chegar naquela ali. E outra que a gente não sabe essa questão das provas e das expiações, porque talvez o ter muito também, a responsabilidade aumenta e aquele que foi dado mais, é lógico que vai ser mais cobrado. Então, no fim das contas, né, aquele que veio como pobre, pode ser que está ali espiando ou provando alguma coisa, e aquele que veio rico também, pode ser sim que ele esteja passando por uma prova. Olha, você vai ter de empréstimo, né, porque tudo aqui é empréstimo para a gente, você vai ter de empréstimo isso, isso e isso, e o que você vai conseguir fazer com isso? O que você conseguiu fazer? Você ajudou alguém, você conseguiu alegrar alguma família, o que você conseguiu fazer com isso? Então, a responsabilidade de quem tem mais é maior. Então, nem sempre tem essa conexão, essa ligação de que quem tem é porque é feliz, quem tem está realizado. Isso a gente vê com os nossos olhos terrenos, pela nossa percepção ainda de materialismo, a gente ainda ser muito ligado à matéria. Muitas vezes a gente vê com os nossos olhos materiais. Aquela pessoa que tem muito, ela é feliz. Aquela pessoa que tem pouco, aquela pessoa que é pobre, ela é infeliz. Mas nem sempre é dessa forma, né? O que vale é o que a gente tem, é o que a gente tem dentro do nosso coração, é como eu vejo essa minha situação, né? Muitas vezes eu vejo a minha própria situação de uma maneira conturbada, né? Às vezes eu vejo a minha situação, não consigo enxergar, às vezes, a minha própria realidade. Então, por isso é importante o autoconhecimento, eu me conhecer os meus sentimentos, o porquê, né, às vezes, aqui, ó, dessa dificuldade aqui com esse lado financeiro. Será que eu estou exigindo muito? Existe isso também, muitas vezes a gente exige muito da gente. Eu quero ganhar muito, eu quero trabalhar, eu quero me destacar, eu quero status, eu quero... Tá, até que ponto? Né? Até que ponto? E qual que é o objetivo? Nós temos que fazer tais perguntas para a gente, não só em relação ao financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida nós temos que fazer essas perguntas. Qual o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Por que está ruim? Que caminhos que eu posso percorrer? Na nossa vida também nós temos vários caminhos que a gente pode percorrer. E esses a gente vai escolhendo, na medida que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, nós vamos optando por esses caminhos. E muitas vezes a gente pega o caminho errado, aí a gente tem que voltar, né, tentar diferente, tentar outro caminho para ver onde a gente vai dar, né, onde a gente vai chegar. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Causas das Aflições, né? Kardec, ele nos orienta muito bem, à luz do Espírito da Verdade, que as aflições que o homem experimenta na Terra, ora são de origem das suas próprias práticas, né? Ou seja, consequências das suas atitudes oriundas da sua vida presente, ou elas são consequências de uma vida passada, ou seja, podem ser também um resgate de alguma consequência negativa de uma vida anterior. Resumindo, se eu estou enfrentando uma determinada dificuldade na minha vida e fazendo uma análise mais aprofundada dela, por exemplo, vamos trazer para esse contexto financeiro. Eu trabalho e não consigo me estabilizar financeiramente. Então, será que a causa
ela tem a ver com a presente encarnação? Por exemplo, o que seria isso estabilizar financeiramente? Seria não estar devendo e com o que eu ganho, eu sobreviver de maneira digna e honesta? Ou será que eu não ganho o suficiente porque o que eu ganho, eu não consigo adquirir aqueles bens materiais aos quais eu almejo? Então, são duas situações que precisam ser analisadas. Não, Davi, está dentro do primeiro contexto. Por mais que eu trabalhe, eu ainda continuo devendo, eu não ganho o suficiente para fechar o meu mês, eu passo fome, eu passo necessidade financeira, eu estou doente. Então, mas mesmo assim eu ainda trabalho muito, eu já não tenho mais nem como trabalhar mais. Então, será que talvez não seja um momento de uma prova ou de estar expiando algo do passado? Tem uma citação do Evangelho que fala o seguinte: em tudo dai graças, em tudo, né? Porque Deus, ele é soberanamente justo e bom. No capítulo 3º do Evangelho de João, o evangelista, ele intitula Deus, né? Ele dá o nome a Deus como sendo amor. No capítulo 1º do livro dos Espíritos, quando se é perguntado o que é Deus, e não quem é Deus. O Espírito de Verdade responde que é a causa primária de todas as coisas, né? Soberanamente bom, justo, todo amor, toda bondade. Então, se esse Deus, ele tem todos esses atributos, por que então ele permite que os seus filhos passem por necessidade, por uma falta? É aquela história. Você serve o jantar para o seu filho todo dia à noite, e ali naquele jantar você coloca o arroz, o feijão, a carne, uma verdura, e aquilo está uma delícia, né? Quentinho, prato quentinho. E aí, toda noite, ou todo dia, durante o almoço, o seu filho, ele desperdiça a comida, joga a comida fora, não come, reclama da comida, fala que a comida está ruim, e por aí vai. Um determinado dia, ele decide então sair de casa, porque acha que aquilo que você oferece para ele todo dia, a casa, a comida, toda a segurança do seu lar, ainda está pouco, né? E aí, ele pensa que vai conseguir coisa melhor lá fora. E aí, lá fora, todos nós sabemos que a vida não é fácil, né? Lá fora, então, às vezes, não vai ter aquele prato quentinho toda noite, na hora do almoço, servido com tanto amor e carinho, né? Que tinha ali a carne, tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o legume. E o que acontece com esse filho? Ele acaba, então, fazendo um pensamento inverso de tudo aquilo que ele pensava antes, né? Começa, então, a valorizar o que de fato tinha valor. Nós temos isso muito bem exemplificado na parábola do filho pródigo, onde ele tinha tudo e ainda assim ele quis mais. E se nós avaliarmos apenas a condição financeira, nós estamos sempre querendo mais, né? O ser humano, ele sempre quer mais, ele sempre busca mais, nunca está satisfeito. Jesus, ele nos diz para juntar tesouros nos céus, não tesouros na terra, embora os mesmos sejam necessários. Talvez seja um momento de aprendizado. Eu costumo falar muito com os meus alunos da seguinte forma: a vida, ela é como uma espiral, né? Então, você sai de um determinado ponto e você leva um tempo para completar aquele giro. Se você aprendeu a lição, você dá um pulinho para frente. Então, o próximo círculo, ele é menor. E assim sucessivamente, até que fique bem pequenininho e você ascenda de vez. Mas caso a gente não consiga superar as dificuldades ou absorver todo o aprendizado que este momento, esse movimento nos proporciona, o que vai acontecer é que eu vou passar por ele de novo. Só que ao invés de eu subir, eu vou descer. Porque se você pega uma agulha ou
algo pontiagudo, né, um cinzel, e faça com que ele gire sempre no mesmo local, a tendência é afundar, não é? É marcar e ir afundando até varar, né? Mas se eu consigo fazer esse caminho, esse movimento ascendente, as dificuldades elas vão diminuindo até que eu já não precise mais deste movimento do aprendizado e consiga subir, né? Dentro ainda do livro dos Espíritos, há uma pergunta: em que consiste a alegria dos Espíritos perfeitos? E a resposta, ela é muito simples, fala o seguinte, né? Consiste em conhecer todas as coisas, ou seja, já foram totalmente provados, já não resta mais provas, já não resta mais expiações, e o que resta a esses espíritos é a felicidade plena. Então, talvez a pergunta que deva ser feita é a seguinte: eu não estou conseguindo sair dessa situação. Então, o que essa situação quer me ensinar? O que Deus, sendo meu Pai bom, amoroso, extremamente generoso, Ele quer me ensinar com isso? Porque a exemplo do pai da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo chegou e fez um pedido ao pai, o pai, conhecendo aquele filho, sabia que não ia adiantar discutir com ele, falar: olha, está errado, não faz assim, porque lá fora vai ser assim, vai ser assado, você vai passar por isso, vai sofrer, vai passar fome. Ele não tinha o entendimento para compreender que aquilo que o pai estava fazendo não era uma negativa ao seu pedido, mas uma tentativa de proteger ele. Então, ele deixa que o filho siga o seu caminho. Mas para quê? Para que ele, então, adquirisse propriedades e experiência suficiente para compreender que, na realidade, o que o pai dele tinha para ele era muito melhor, era muito maior do que as facilidades, do que toda a riqueza, do que toda a pompa e a circunstância que o mundo tem para oferecer. Agora, uma coisa ligando à outra, né? Nós só vamos conseguir entender isto acreditando num porvir diferente, né? Acreditando que a vida, ela não se resume apenas a essa existência, a esse momento aqui. E é o que nos leva à próxima pergunta: o que é a doutrina não reencarnacionista? Bom, nós temos várias doutrinas que não são reencarnacionistas, né? Mas vamos tentar abordar aqui o porquê que, mais comumente no círculo cristão, a doutrina da reencarnação ela não é tão aceita ou pregada como era, inclusive, antigamente, né? Na própria Igreja Católica, até o século VI, ela pregava a doutrina da reencarnação. Se observarmos dentro dos próprios evangelhos, nós vamos compreender que, mesmo os discípulos, mesmo os judeus daquela época, eles também acreditavam na reencarnação. Uma citação muito simples, por exemplo: os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele o seguinte: olha, mestre, por que eles falam que antes do Messias, Elias precisava vir primeiro? Então, como Elias precisava vir primeiro, se Elias já estava morto há séculos atrás? Como que esse Elias ia vir primeiro, né? Uma outra afirmativa com relação à doutrina da reencarnação ser professada e ser um credo aceito mesmo naqueles tempos, é quando Jesus pergunta para os discípulos sobre o que o povo dizia sobre ele, quem o povo achava que era Jesus. E aí os discípulos respondem: olha, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas renascidos. Então, como um dos profetas estariam renascidos se não se acreditasse na doutrina da reencarnação?
né, se fosse algo que não fosse aceito naquela época. E por que, então, passou-se a não se pregar mais a doutrina da reencarnação, né, dentro da igreja? Porque, por volta de 533, houve o segundo concílio de Constantinopla, né? Hoje, se eu não me engano, é Istambul, na Turquia. E ali, esse concílio ele foi feito a pedido da imperatriz Teodora, né, que era esposa do imperador romano Justiniano, da época. Por que que ela pediu a ele que retirasse a doutrina da reencarnação de dentro da igreja, de dentro da pregação da igreja, né? Porque ela era uma escravocrata e um dos maiores medos que ela tinha era de reencarnar, né, de ter que reencarnar dentro de um corpo de um escravo e então sofrer todos os maus tratos e todas as dificuldades que ela impunha aos seus. Como o imperador era extremamente apaixonado por ela e fazia todas as suas vontades, ele então faz este concílio, né? Ele proclama este concílio e dentro dele fica estabelecido que o dogma da reencarnação ele não seria mais aceito dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, de lá para cá, então, uma vez que isso não fora mais professado, e nós sabemos, né, de todo o papel da Igreja na história humana, desde a antiguidade até os dias atuais, passou-se, então, a não mais acreditar ou colocar em xeque a questão da reencarnação. Mas como explicar a justiça divina se não for através da doutrina da reencarnação? Como explicar que alguns nascem pobres, outros nascem ricos, alguns nascem extremamente saudáveis, outros nascem com doenças, e os mais diversos cenários socioeconômicos que nós temos no nosso planeta, partindo da premissa que Deus é o nosso Pai, nos ama incondicionalmente e é soberanamente bom e justo, senão através da doutrina da reencarnação. Essa questão da reencarnação, essa questão da ressurreição, né, ainda é muito polêmico ainda, né, Davi? Mas a gente sabe que até mesmo pelo dicionário, se a gente for olhar pelo dicionário, a palavra ressurreição significa ressurgir de novo, ressurgir, surgir novamente. Mas não é especificado, né, como vem da Igreja Católica para a gente, que é a volta do espírito, mas é a volta daquele próprio corpo também. Né? Isso não vem explicado no significado da palavra. O significado da palavra é voltar novamente. Né? Então, e aí, através disso aí, veio várias interpretações. Né? Inclusive, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra a palavra ressurreição. Né? Mas não é essa ressurreição, esse entendimento que a gente tem de ressurreição que a gente trouxe. Eu falo por mim, né? Porque assim, acho que a maioria de nós veio da Igreja Católica, né? E eu vim da Igreja Católica. Então, o que eu aprendi lá dentro, a questão da ressurreição é a volta do espírito junto com o corpo, né? E a gente sabe que a doutrina espírita, ela explica para a gente de uma forma muito clara, né? De uma forma muito tranquila essa questão, até que o Davi falou, né? De muitas coisas que às vezes a gente passa aqui, que realmente nós não vamos entender mesmo. Porque se a gente já traz essa bagagem espiritual, então nós já trazemos um monte de coisa junto com o nosso passado, junto, né, conosco, e para a gente tentar resolver aqui. Então, se a gente for olhar, né, nós sofremos muito, se a gente for olhar o que a gente vive aqui como uma só, né, como uma parte só, uma encarnação só,
fica muito difícil da gente entender as coisas, realmente. E é aí que a gente, às vezes, muitas pessoas, às vezes, se revoltam e fala, né? Tem pessoas que até falam que não existe Deus, não. Olha isso tudo que a gente está passando hoje e cadê o Deus para salvar todo mundo? Deus não existe, não. Se existisse, Ele não deixava acontecer tanto sofrimento. Só que, dentro disso daí também, a gente sabe que todos nós, como o Davi citou a questão ali da parábola do filho pródigo, todos nós temos livre-arbítrio. E o que a gente tem que passar, nós passaremos, mas dependerá também das nossas escolhas, né? O filho pródigo lá da parábola, ele teve que ir para poder ver que não era aquilo que ele estava imaginando que fosse, para poder voltar atrás. E ele teve a humildade de voltar, né? E o pai o recebeu. O que aconteceu? O pai, ele não influenciou no livre-arbítrio do filho naquele momento. Isso é muito particular também, né, gente? Questão de idade e tal, mas vamos tirar disso. Ele já era um homem, né? Então, o pai ele não influenciou no livre-arbítrio. Ele tentou, né, viu que não daria certo, que ele iria mesmo, mas ele sabia que ele ia voltar. Então, isso acontece conosco, sabe? Às vezes a gente reclama muito, a gente acha que Deus nos abandonou, que Ele não está olhando por nós, mas a gente esquece que nós temos o nosso livre-arbítrio. Talvez as escolhas que a gente esteja fazendo no nosso dia a dia é que não está muito de acordo com o que vai trazer a nossa felicidade. Nós temos que parar para prestar atenção nisso, né? E muitas vezes, quando a gente sofre, é porque realmente a gente precisaria mesmo ver que não era daquela forma, que eu estava enganado, para poder voltar atrás para seguir um novo caminho, né? Então, isso aí é muito pessoal. Às vezes, a gente aprende até com a própria pessoa, outra pessoa que passou por tal coisa, você viu, outros já não. Tem que passar, tem que quebrar a cabeça, tem que cair primeiro para depois levantar, começar de novo. Então, isso é muito individual, né? Mas o legal, o interessante, é a questão do nosso livre-arbítrio, né? Nós é que fazemos nossas escolhas. Então, nós temos que parar também, assim, um pouco de reclamar. Nós reclamamos muito, nós pedimos muito e nós reclamamos muito. Então, nós precisamos entender mais um pouco as coisas. A doutrina espírita ela é muito consoladora nesse ponto, né? Porque tudo que é relacionado à ciência, à filosofia e à religião, a gente encontra na doutrina espírita, nos livros, na própria constituição mesmo da doutrina espírita. Então, não é uma coisa você falar que é assim, pronto, acabou. E o resto são mistérios. Não. A gente estuda, se a gente quiser, a gente aprende. E aquele véu, às vezes, que fica encobrindo, né, os nossos olhos para as questões, e a gente, às vezes, até se coloca no estado de vítima, que tudo está ruim para mim, eu não tenho sorte, o universo está contra mim. Ele vai se descortinando, e isso vai cada vez mais vai fazendo menos sentido. Porque se eu tenho livre-arbítrio e se eu escolho, eu sou dono também, assim, de uma parte boa das minhas alegrias e sou dona também das minhas tristezas. Então, não que a gente vá ficar carregando culpa também, né? Não é isso que eu estou falando, mas saber que nós temos responsabilidades com aquilo que acontece conosco. Não adianta a gente ficar reclamando e achar que tudo está contra a gente, né? Quando a gente chega nesse estágio de achar que o universo está contra a gente, é porque realmente a gente saiu do caminho que ele veio nos ensinar, do caminho que Jesus veio para nos mostrar. Então, voltemos, paremos e pensamos, espera aí, deixa eu pegar outro caminho que esse aqui está errado, né? Porque quando a gente está com a consciência tranquila e quando a gente tem, vamos falar assim, um pensamento de coisas boas, o universo conspira a nosso favor, não é contra, é a nosso favor. Uma coisa vai puxando a outra. O Davi falou ali a questão
da sintonia, da energia. Nós somos como ímãs. Pela nossa energia, nós vamos atraindo pessoas, nós vamos atraindo as coisas, tanto ruins quanto boas, né? Aquilo que eu penso demais e que eu tenho muito medo, aquilo algum dia pode até acontecer. Então, nosso campo espiritual, ele é muito grande, ele é muito amplo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Às vezes, nós não percebemos isso. Nós não nos damos conta de quanto essa energia ela é poderosa, tanto para o mal quanto para o bem. Tanto para a energia boa quanto para a energia negativa. Então, vamos começar a parar para pensar nisso, no que eu estou recebendo, no que eu estou doando, porque muitas vezes eu estou reclamando do que está vindo para mim, do que eu estou recebendo. Mas e o que eu estou ofertando? O que eu estou ofertando? De que forma que eu estou me doando? A lei da ação e reação, ela não falha, né? A lei de ação e reação, ela não falha mesmo, né? Porque o próprio Cristo diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E dentro desse contexto ainda que você estava falando, né? Como posso evitar, segundo a doutrina espírita, que ocorra a partir de agora novas aflições futuras? Bom, eu vou tentar usar de uma linguagem simples para a gente poder entender como que seria para evitar, né, novas aflições. Suponhamos que eu tenho um campo, e aí naquele campo eu esteja plantando determinado tipo de verdura, fruta, né, e vamos colocar, aquela sementeira, ela não está dando os frutos adequados segundo o meu planejamento de bem-estar, né? O que eu posso fazer? Mudar a semeadura. Mudar o que eu planto. O campo, ele continua sendo o mesmo, né? A vida. Então, se até aqui está dando tudo errado, espera aí, o que eu estou fazendo e que não está dando certo? Onde que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que seja diferente daqui para frente? Né? Emmanuel, através do Chico, ele, por si só, essa frase por si só já responde essa pergunta. Ele fala o seguinte, que ninguém pode voltar e mudar o que já foi feito. Né? Eu não posso voltar e mudar o início de nada, o que já foi feito. Mas eu posso, a partir daqui, construir um amanhã diferente, um final diferente. E quando a gente falava agora há pouco sobre a doutrina da reencarnação, é essa oportunidade que Deus nos dá. A cada nova reencarnação, uma nova oportunidade de plantar diferente. E aí, muita gente pode perguntar assim, então nessa vida já acabou, eu vou ter que esperar eu morrer e reencarnar para me fazer diferente? Não. Há um versículo bíblico maravilhoso que diz o seguinte, a cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Então Deus, a cada dia, Ele nos oferece uma folha em branco, né? Para que eu possa escrever ali naquele dia a minha história. Então, se até aqui deu errado, se até aqui eu estou sofrendo, se até aqui eu não estou prosperando, né, como foi uma das primeiras perguntas aí sobre o financeiro, o profissional, se eu não estou atingindo as minhas metas, o que eu estou fazendo que não está sendo legal? Mas eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, eu trabalho direitinho, eu tento pagar as minhas contas, e mesmo assim, as coisas ainda não dão certo. Uma vez Jesus foi perguntado, né, interpelado por um jovem, o que ele precisava para herdar o reino dos céus. E aí Jesus vira para ele e fala que ele deveria seguir os mandamentos, né, daquela época, o Pentateuco mosaico, os 10 mandamentos deixados por Moisés, aliás, né?
E aí o jovem responde para Jesus: olha, isso aí eu já faço, isso aí eu honro meu pai e minha mãe, eu não roubo, eu não mato, né, e tal. E aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, volta e me segue. E aí a Bíblia, né, os evangelhos não citam o nome daquele jovem, mas diz que ele se retira dali com grande tristeza, porque ele tinha muitos bens. E aí a gente leva isso para o literal e acha que os bens eles estão circunscritos apenas aos valores monetários que nós adquirimos durante a nossa vida, né? Mas às vezes o orgulho é um bem que eu tenho e eu não abro mão dele. Às vezes a vaidade é um bem que eu tenho e eu não abro mão dela. A ira são coisas que eu guardo e eu tenho e eu não abro mão. Jesus, o que aquele jovem não abria mão? Do dinheiro. Jesus então o convida a ir o quê? Além, a fazer mais, a dar um passo a mais. Só que para ele era muito. Então quem sabe, eu não vou falar amanhã, hoje mesmo, a gente já não comece a se desfazer desses bens que a gente coloca, né? Ou de coisas que a gente coloca no plano de ser um bem. Porque que a partir de agora, desse exato momento, desse próximo segundo, eu não dou esse passo além proposto por Jesus. E aí sim, eu vou estar trabalhando uma semeadura diferente para que amanhã a minha colheita também seja diferente. O Davi, é interessante essa questão, porque a gente chega aqui e a gente às vezes acha que tudo é nosso, né? Aquela casa é minha, aquele carro é meu, aquele filho é meu, aquele marido é meu, aquela lá é minha mãe. E nós sabemos que aqui tudo tudo nos é por empréstimo. É tudo emprestado, nós não vamos levar nada. Só que nós agarramos tanto a essas coisas, primeiro a gente se agarra nas coisas que a gente tem, coisas materiais. E a partir daí a gente começa a agarrar nas pessoas também. A pegar, né, e achar que é tudo nosso. E não somos, porque aqui nós estamos. Né? Como a gente sabe que existem aí, várias reencarnações passadas, ainda temos muitas aí pela frente, né? E graças a Deus a gente não lembra de tudo, porque senão seria um desastre muito grande. Mas a gente começa a colocar tudo como se fosse da gente. E, na verdade, no final das contas, nós não temos nada. É tudo por empréstimo. Até mesmo as pessoas e aqueles espíritos que chegam para nós, até mesmo para a gente lidar como tutores, né, para a gente tentar educar, eles são emprestados. Eles são... É o corpo. Até o nosso corpo é emprestado. Nós somos o espírito, não é? É bom a gente entender isso, né? Nós não somos, por causa desses olhos materialistas que a gente tem essa dificuldade também. Eu não sou isso daqui. Isso aqui, eu estou agora para que eu tenha esse corpo para me ajudar a relacionar, né? Para mim estar aqui materializada. Mas eu não sou isso aqui, não. Eu sou o meu espírito, eu sou a minha essência. E daí, e a gente acaba esquecendo disso e entrando nesse mundo, nessa correria, nessa loucura que a gente estava vivendo, né? E agora a gente deu uma parada obrigatória, vamos falar assim, e a gente começa a colocar tudo como se fosse nosso. E isso causa grandes transtornos para a gente. Né? Nós temos que, quanto mais desapegados a gente estiver dessas coisas, não que, né, nós vamos viver só de meditação, 24 horas, não é isso. Mas quanto menos apegados a gente for a esses bens materiais, a essas coisas, mais fácil será para a gente a nossa passagem, mais fácil será para a gente a nossa vivência aqui, menos dolorosa. Porque a partir do momento que a gente acha que o outro é meu, eu quero fazer dele, eu quero que ele entenda que eu penso dessa forma e ele deve pensar dessa forma também. E a gente apronta uma confusão muito grande. Então, nós temos que ter a inteligência, o raciocínio, a humildade de saber que cada um é um,
que nós temos a nossa individualidade, nós temos o nosso livre-arbítrio para poder escolher, né, os nossos caminhos, e que nada é nosso. Nada é nosso. A questão do desapego, às vezes, as pessoas falam assim, mas aí, então não posso gostar mais do meu filho, não posso gostar mais do meu marido, da minha mãe. Não é isso. Eu posso amar todos aqueles que são caros para mim, posso amar, mas, ao mesmo tempo, tentar praticar esse desapego, que esse desapego, que é esse sufocamento de fazer o outro sofrer, de achar que o outro é meu, que ele tem que fazer o que eu acho que é certo e que ele tem que mudar. Não, gente. Jesus nos explicou isso assim, com um exemplo dele maravilhoso. Quem seguiu foi quem quis. Quem quis segui-lo, seguiu. Quem não quis, ficou. Quem estava preparado para ser curado, foi. Quem não estava, não foi. Então, tudo no seu tempo. E ele sabia que ia ser assim. Nós temos que pegar esse exemplo dele, até mesmo pelo respeito ao estágio evolutivo que o outro está. Ao respeito ao nosso também, que nós também estamos caminhando, não tem ninguém anjo aqui, estamos caminhando, e respeitar o estágio evolutivo do outro, respeitar as diferenças. Nós estamos tendo muita dificuldade, na sociedade que a gente vive hoje, nós passamos por muitas dificuldades em aceitar as diferenças, aceitar o estágio evolutivo do outro, e nós precisamos fazer isso. Então, essa era a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Uma boa tarde, gratidão, muito obrigada por todos, e até uma próxima oportunidade de estudo. E é sempre muito importante esses nossos estudos, esse nosso bate-papo, para a gente acalmar os nossos corações, nos tranquilizar e saber que Ele está por trás de nós, Ele está nos carregando. Boa tarde a todos. Nós agradecemos mais uma vez a companhia da nossa querida irmã Kelly, pelas palavras. Tenho certeza que nessa tarde nós aprendemos muito juntos, uns com os outros. Que Jesus possa iluminar cada lar, cada família representada por cada internauta e por cada um que puder ser alcançado por este estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.